Bom, estamos aqui com o presidente do BNDES, Heloísio Mercadante, e com o presidente da FEBRABAN, Isaac Sidney. Tivemos agora há pouco uma reunião onde se discutiu economia brasileira, as perspectivas e também o papel do BNDES e a relação do BNDES com o setor privado e também com o Tesouro Nacional. Presidente, eu gostaria de conversar com você. Qual a sua visão dessa reunião, desse diálogo com o setor bancário, público e privado? Eu achei excelente. Acho que o Isaac vem fazendo um grande trabalho aqui à frente da FEBRABAN. Como ele era procurador da Fazenda Nacional, do Banco Central, acho que ele tem uma visão da vida pública além do que a experiência do setor privado financeiro. Então ele tem ajudado muito nessa interlocução. Eu fiz questão de vir à reunião. E a qualidade do debate é muito rico, né? E no momento que nós precisamos discutir mais sistema financeiro, o governo, porque nós temos um desafio de ter uma taxa de juros que pode cair rapidamente. Eu acho que tem um problema de expectativa, nós temos que melhorar a comunicação e com isso a taxa de juros de longo prazo caindo, menos pressão sobre as finanças públicas, mais recursos para o orçamento. O câmbio também deve ceder, porque há um interesse no Brasil gigantesco lá fora, nós temos que aproveitar essa oportunidade. Então, eu acho que esse diálogo é muito produtivo, muito construtivo. Discutimos aqui com transparência o ministro Haddad, a ministra Tebet, a ministra Esther Dweck, o ministro da Agricultura também, o Carlos Favre, e eu acho que o governo se apresentou aqui em várias vozes que trabalham na área econômica. O Haddad é evidentemente a referência obrigatória e fundamental como ministro da Fazenda, mas o BNDES tem contribuído ao longo da história desses 70 anos no financiamento do desenvolvimento do Brasil, e eu até coloquei hoje na reunião, a FEBRABAN já tem 55 anos, é uma senhora já com alguma idade, o BNDES já um idoso lutador pelo Brasil, e está na hora do BNDES entrar na FEBRABAN, Isaac. Então eu coloquei isso na reunião hoje, para a gente manter esse diálogo permanente e ir aparando as arestas, buscando convergência, porque o crédito é um grande instrumento de mudança do mundo. Financiamento. Se mudar o crédito, muda a economia. Se não mudar a economia, a gente não enfrenta a crise climática. O crédito pode ajudar a reindustrialização do Brasil, pode ajudar mais a micro e pequena empresa. Então, acho que trabalhando junto, setor público e privado, nós vamos melhorar bastante a qualidade de desenvolvimento do Brasil. Isaac, durante a reunião lá, foi colocada essa questão que o presidente acabou de colocar também, da necessidade e da importância de um diálogo do BNDES com o setor privado. Eu queria a sua avaliação sobre isso, por favor. João, muito obrigado. Presidente Heloísio Mercadante, igualmente, uma satisfação recebê-lo aqui na sede da FEBRABAN. Há pouco nós estávamos, como foi aqui mencionado, reunidos o Conselho Consultivo e o Conselho Diretor, que é integrado pelos presidentes, pelos CEOs das instituições financeiras que têm o maior patrimônio líquido. Também temos aqui a participação de bancos públicos, privados, nacionais e estrangeiros, bancos de varejo, bancos de atacado. Isso mostra a pluralidade da indústria financeira. E essa pluralidade ela precisa dialogar, ela precisa conversar com a instância governamental. No final do ano passado, no almoço anual da FEBRABAN, quando nós recebemos o agora ministro da Fazenda, na época não havia ainda o anúncio, eu disse na presença de todos os dirigentes, éramos ali cerca de 400 dirigentes de banco, que a FEBRABAN iria na verdade, atuar para contribuir para a institucionalidade e a governabilidade do Brasil. É uma instituição que representa um setor estratégico, um setor que não faltou ao país na pandemia. Nós fizemos uma concessão robusta, próxima de crédito a 15 trilhões de reais. Isso significa que o setor bancário confia nas famílias e confia nas empresas. É um setor líder em doações, nós fizemos mais de 2 bilhões de reais em doações durante a pandemia, o que mostra também a nossa sensibilidade para com o social. Portanto, temos aqui uma satisfação de receber, estamos abertos, continuaremos abertos ao diálogo. O ministro Mercadante há pouco mencionou da possibilidade do BNDES formalmente integrar os quadros associativos da FEBRABAN. Essa é uma pauta importante para nós. Isso significa colocar, do ponto de vista formal, um player que é fundamental para o mercado de crédito. Eu, como presidente executivo da FEBRABAN, certamente conduzirei esse pleito, me manifestarei favoravelmente para que isso aconteça. Espero que a gente consiga avançar, mas é uma questão formal. A verdade é que o BNDES já está nas nossas instâncias, do ponto de vista consultivo, já está nos nossos fóruns e nós vamos
vamos continuar, portanto, dialogando com esse player importante do mercado de crédito brasileiro. Presidente, durante a reunião lá com os presidentes de bancos brasileiros, estrangeiros, falou-se muito na importância da previsibilidade, da segurança jurídica, e dentro dessa questão da previsibilidade, claro, está a questão fiscal, que é uma grande dúvida da macroeconomia brasileira hoje. Eu queria a sua resposta sobre isso, sobre essa dúvida que ainda existe, sobre a sustentabilidade da dívida pública. Olha, eu acho que se você tirar o fato, que acho que uma grande contribuição dos governos do PT, que o Brasil hoje é um dos países que mais detém reservas cambiais no mundo, 370 bilhões de dólares, então você precisa bater isso da dívida bruta. Quando você vem para a dívida líquida, ela é totalmente administrável. O Brasil não está na iminência de uma crise fiscal. Isso não procede. E não se justifica, eu diria, uma taxa de juros que hoje é uma taxa de juros da economia mundial. É quase o dobro da segunda. Então, eu acho que tem elementos estruturais para esses juros cair, isso que eu estou dizendo. Agora, tem um problema de expectativa. Nós viemos de uma campanha muito dura, um governo completamente irresponsável na relação com as instituições, tensionando todo o tempo. O 8 de janeiro mostrou um mundo perplexo com aquela violência, com a destruição de patrimônio. Então tem uma tensão política que precisa ser superada. Acho que a democracia venceu, vai se estabilizar. E o governo tem que ter austeridade fiscal. Tem que ter e tem tido. E o ministro da Fazenda deixou isso muito claro. Agora, nós herdamos uma situação, isso é um processo. O problema é que quando a economia está com baixo crescimento, como é o que nós estamos vivendo agora, você não consegue resolver o problema fiscal. Você precisa resolver o problema fiscal crescendo, voltando a crescer. Então nós temos que ter austeridade, nós temos que ter prudência, mas nós temos algumas emergências. Uma é a pobreza e a fome, é o Bolsa Família, que é uma coisa fundamental, é a retomada do investimento, da reconstrução das obras paradas, de alavancar o investimento privado, que é quem garante o crescimento, e por isso que os bancos, especialmente no caso do BNDES, pode contribuir muito para ajudar a resolver o problema fiscal. Primeiro, o BNDES transferiu, nesse 2015 para cá, 678 bilhões de reais para o Tesouro. E agora estamos chegando numa relação de equilíbrio. Ainda falta uma pequena parcela, mas nós vamos ter uma relação de equilíbrio. Isso significa mais recursos para financiar a micro e pequena empresa. Nós tivemos uma carteira esse ano de 54 bilhões de reais. Isso é uma coisa espetacular. E trabalhamos com 77 bancos privados, que gera crédito na ponta. Conversamos hoje aqui de ter uma taxa de juros mais flexível para esse público, porque o BNDES ele não empresta diretamente, ele empresta através dos bancos. Então, junto, nós podemos fazer uma mudança na legislação, manter evidentemente, a remuneração do FAT, mas não precisa ter uma taxa tão alta como nós temos. Então, tem espaço para reduzir os juros. Eu acho que a gente, buscando uma melhor comunicação, tem espaço para reverter as expectativas. Esses juros de longo prazo caindo, a economia vai melhorar muito. E o governo vai apresentar, até abril, um novo marco de responsabilidade fiscal, que é o que estava na PEC. Quer dizer, vai ser apresentado um novo marco de responsabilidade fiscal. E nós vamos fazer um debate em março agora, coordenado pelo André Lara Rezende, o Zé Roberto Afonso, que foi o pai da lei de responsabilidade fiscal. O André tem um papel extraordinário no debate macroeconômico do país, e o Antônio Corrêa de Lacerda, que é o presidente do Conselho Federal de Economia, e outros, vão trazer vários economistas importantes, internacionais, de peso, para ajudar nesse debate do marco fiscal. O que é que porque o mundo inteiro está discutindo isso, como é que a gente cria uma regra fiscal que dê segurança, que dê previsibilidade, que dê credibilidade ao mercado, que dê uma visão de longo prazo da relação dívida-PIB e, ao mesmo tempo, tenha flexibilidade para determinadas conjunturas você poder retomar o crescimento. Isaac, na reunião lá, foi tocado no estudo que a FEBRABAN fez em conjunto com a Fiesp, com propostas, uma análise, um diagnóstico para chegar a uma redução do spread bancário. Eu gostaria de ouvir você sobre isso e depois também a opinião do presidente Mercadante. João, a pauta da redução do custo de crédito faz parte da agenda da FEBRABAN. Muito ao contrário do que se diz, que os bancos eles atuam para ter juros altos, o que nós queremos é ter estabilidade financeira, macroeconômica. O que nós precisamos é de previsibilidade e de um horizonte que possa mitigar as incertezas. Redução do custo do crédito para a FEBRABAN, para o setor bancário, é uma pauta prioritária. Nós estamos num trabalho conjunto com a Fiesp, que é a Federação das Indústrias de São Paulo,
também apoiado esse trabalho pelo presidente da entidade, Josué Gomes, que é conselheiro do Conselho Consultivo da FEBRABAN. Existe uma série de causas que fazem com que o spread bancário, e nossa fala aqui neste momento é sobre o spread, não é sobre o Selic, que o spread bancário é elevado. Uma dessas causas exatamente é a capacidade de recuperação do crédito e de alcançar as garantias. O Brasil é um dos países do mundo que menos recupera a garantia. Nós só ganhamos, na verdade, da Turquia. Perdemos para todos os demais países quando nós olhamos uma amostra de países relevantes. Não só somos o país que menos recuperamos garantia no mundo, do ponto de vista do setor bancário, como somos também o país que mais tempo demoramos para recuperar uma garantia, em média 4 anos, e que mais custos temos para recuperar uma garantia, o que significa que há uma anomalia do ponto de vista estrutural no mercado de crédito. Nós precisamos endereçar isso. A Câmara já aprovou o Marco Legal de Garantias, está no Senado, hoje o ministro Haddad mencionou a esse respeito, e nós vamos continuar na busca de uma agenda que possa levar à redução do custo de crédito. A nós interessa ter um custo de crédito mais baixo. Com isso, nós conseguimos democratizar o acesso ao crédito. O crédito é uma ferramenta importantíssima. Em 2020, 2021 e 2022, nós tivemos uma expansão da carteira de crédito de 2 dígitos, o que significa dizer que mesmo em crises agudas, ou principalmente nelas, é que o setor financeiro sólido, o setor financeiro bem capitalizado, líquido, é capaz de continuar alavancando a economia ou evitando que ela se deteriore de forma mais rápida. Deixa eu contribuir nessa discussão do spread, porque além do tema da garantia, esse projeto nós ajudamos a tramitar na Câmara, na época. É uma forma de você dar mais segurança a quem empresta. Agora, um outro elemento do spread alto é a inadimplência, que está muito alta no Brasil. E nós desenvolvemos um projeto que vai entrar em execução em breve, por sinal o ministro Haddad falou disso hoje também, que é o Desenrola. Ou seja, você vai pegar os pequenos devedores, você vai renegociar essa dívida com grande deságio e o governo vai estabelecer um fundo garantidor de tal forma que ele dá segurança a quem emprestou aquele dinheiro ou fez aquela prestação no comércio, no sistema bancário, para que aquela dívida seja paga. Então a empresa vai dar um desconto elevado, esse desconto permite ao devedor pagar a dívida em outras condições e o governo, em última instância, garante essa mudança de patamar. E esse trabalho foi feito, inclusive, com dados da própria FEBRABAN. O Isaac, na época, ofereceu as informações, todos os dados, o tamanho da inadimplência, o que é bancária, o que é comércio, o que são serviços públicos e qual é a faixa de renda que é atingida. Então, acho que nós vamos ter uma experiência aí, piloto, inovadora, e ao reduzir essa inadimplência, você melhora também as condições para reduzir o spread bancário. Então, trabalhando a garantia e reduzindo a inadimplência, a gente começa a abrir um caminho para reduzir, porque o spread no Brasil é elevadíssimo e não pode continuar assim. O Isaac, a FEBRABAN participou, como o presidente aqui acabou de dizer, sobre os estudos e o diagnóstico sobre essa questão da renegociação. Do ponto de vista da FEBRABAN, dos bancos, como você vê? Olha, ainda durante a campanha, o presidente do BNDES agora, na época, coordenador do programa de governo, nos procurou para que nós pudéssemos entender e fazer um diagnóstico dos dados da inadimplência. É importante que nós consigamos entender a inadimplência envolvendo 2 grupos de dívidas, as dívidas bancárias e as dívidas não bancárias. Quando nós pegamos os dados da Serasa, que é uma base de dados importantes, nós temos cerca de 2/3 das dívidas negativadas não são dívidas bancárias. Portanto, consequentemente, 1/3 são. E nós, então, nos debruçamos sobre isso, desde o momento da campanha, fizemos também durante a transição do governo e, mais recentemente, já com o novo governo empossado, nós participamos de forma mais ativa dessas discussões no Ministério da Fazenda. Eu creio que, do ponto de vista conceitual, da arquitetura, nós estamos praticamente com o projeto concluído. A ideia é que nós possamos aí ter, de fato, como o ministro Mercadante falou, um fundo garantidor. Isso faz com que haja uma capacidade maior de os bancos poderem emprestar, na medida que eles vão ter uma garantia do fundo garantidor. Isso certamente envolverá espaço fiscal, então haverá uma discussão também nessa área. O funding será dos bancos, o risco para uma determinada faixa de renda será do Tesouro Nacional, e com isso nós acreditamos que tem um potencial de alcançarmos algo entre 30 a 40 milhões de negativados. Existe uma questão operacional difícil
desafiadora, mas nós estamos empenhados em ultrapassar esses desafios, porque operacionalizar isso não é simples, são milhares de credores, são milhões de devedores, mas os bancos estão dispostos, públicos e privados, a se prestarem como um canal para poder financiar a repactuação dessas dívidas, prestando ou emprestando fundo, tendo um risco concedido coberto, melhor dizendo, pelo Tesouro. Nós estamos numa fase final. O ministro Haddad hoje na reunião e há pouco numa coletiva, eu estava lendo, disse que vai levar a proposta conceitual para o presidente Lula. Em havendo essa aprovação, creio que em breve será feito o anúncio para que nós possamos partir para a parte mais difícil, desafiadora, que é a operacionalização. A gente encerrando aqui, presidente, você falou na sua visão, na sua proposta de alterar a TLP. Como o senhor pretende conduzir esse processo? Porque depende da mudança de lei. Quais são as etapas? Só voltando um pouquinho antes de entrar na TLP, são 50 milhões de brasileiros que estão com o nome sujo. Não tem acesso a crédito. Como é que a economia cresce se as pessoas não têm acesso ao financiamento? Como é que você compra um eletrodoméstico? Como é que você compra uma roupa? Enfim, nós precisamos destravar o crédito. Para isso, nós temos que resolver esse passivo. Então, as empresas, ao darem o desconto para receber, porque elas não vão receber do jeito que está, você vai acumulando um passivo e não tem solução. O governo garantindo em última instância a sua operação e a boa vontade do sistema financeiro de participar ativamente dessa repactuação, eu acho que a gente começa a limpar essa e retomar a condição plena das pessoas poderem participar do crédito e das compras e da estabilidade, inclusive, às famílias. A TLP é a taxa de juros, é uma lei que substitui a TJLP. A TJLP vinha lá do Plano Real, mas ela trazia muito subsídio quando a Selic crescia muito. E gerou uma distorção. Por exemplo, o BNDES, historicamente, se você pegar ali do Plano Real até o primeiro governo Lula, era mais ou menos 1,5%, 2% do PIB, crédito que o BNDES oferecia. Aí subiu nesse período para mais de 4%. Teve a crise de 2008, mas tinha esse subsídio que gerou distorções e gerou um ruído muito grande e um atrito muito grande com o sistema financeiro privado. E de lá para cá o BNDES está tirando o dinheiro da economia e transferindo para o Tesouro 678 bilhões, nós estamos encerrando esse ciclo. Como eu disse, nós vamos ter um combustível, mas hoje o BNDES é 0,7% do PIB. Caiu muito. Então nós precisamos voltar àquela taxa histórica, 1,5%, 2%, é um processo gradual. Para fazer isso, nós precisamos melhorar as condições do crédito. Um dos fundos que o BNDES tem acesso é o FAT, Fundo de Amparo ao Trabalhador. Ele tem um acesso diferenciado. Mas esse recurso para micro e pequena empresa, nós estamos falando de 54 bilhões de reais no ano passado, é muito dinheiro, é feito com 77 agentes do sistema financeiro. Todos os bancos importantes do Brasil pegam o recurso do BNDES e repassam para o pequeno empresário. Se nós reduzirmos esse custo, nós vamos ofertar para o pequeno empresário, a pequena empresa, para a média empresa, para a microempresa, uma taxa de juros muito menor, um crédito muito melhor. Para isso precisa de um projeto de lei. Então eu já convidei a FEBRABAN para a gente discutir antes aqui, estabelecer um acordo para algumas linhas como essa, o BNDES ter uma taxa ou um critério para a TLP mais ajustado, mais flexível. Porque aí eu acho que nós vamos melhorar muito também, junto com essas outras medidas, a garantia, o desenrola e a TLP para micro e pequena empresa, um ambiente de crédito melhor para o crescimento do Brasil. Sua palavra final, Isaac. Sobre esse assunto, ele será debatido, é um tema importante, juros, spread, custo do crédito, os bancos que recebem os repasses são em número de mais de 70 do BNDES, tem todo o interesse em continuar alavancando a economia, concedendo crédito mais barato. Vamos fazer essa discussão, uma discussão técnica. Eu entendi da fala do presidente do BNDES que a ideia é retirar um pouco a carga de volatilidade que incide nessa taxa e, portanto, torná-la um pouco mais flexível para um segmento empresarial que precisa ter um acesso ao crédito maior. O micro, o pequeno empreendedor, o pequeno empresário. Então é importante que nós continuemos nessa pauta, haverá todo o engajamento da FEBRABAN nesse sentido, independentemente de uma formalização de ingressar ou não no quadro associativo, mas o importante é que nós estaremos, FEBRABAN, players que atuam no mercado de crédito, conversando, dialogando, para que conseguimos ter uma agenda de redução de custo efetiva de juros no Brasil. Bom, muito obrigado, presidente. Obrigado, João. Muito obrigado, Isaac. Muito obrigado.